Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui à continuação do material. E agora a gente vai falar um pouco dos eventos, só que não mais eventos da planilha, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês, né, que tem o evento do arquivo, né, do workbook e tem o evento das abas, né? Então aqui que é a questão, porque aqui a gente tem alguns eventos, né? Até no Open aqui tá até agora tá aqui, vou deixar por enquanto. Então, a gente tem o Activate, a gente tem o Workbook After Save, Before Save, inclusive o Before... Não, desculpa, Before Close. Deixa eu botar na ordem aqui. Ó, então aqui, ó, esses são os eventos principais que eu uso. Activate, After Save, Before Close e Open. Então, isso aqui, ó, ele cobre muitos tipos de automação, mas como eu mostrei aqui, tem várias outras formas aqui, ó, tem vários outros tipos de eventos, né? Então, before print também é um legal. Antes de imprimir, isso aqui também é legal quando tu vai fazer uma impressão. Enfim, tem bastante coisa aqui interessante. Com o tempo a gente vai explorando isso aqui, ó. Sheet change, bem interessante aqui, ó. Bastante coisa. Tem até duplo clique, olha só que interessante. Tem várias coisas aqui. Mas no momento, agora o workbook tá ok. E agora a gente vai mexer um pouquinho no worksheet. Então vou clicar aqui, ó, duas vezes no worksheet e abrir um novo módulo aqui, ó, né? Então dentro de cada uma dessas abas, cada uma tem o seu módulo. E também, se você quiser, você pode criar outros módulos customizados, que é o caso que a gente fez aqui no módulo 1. Só que eu vou fechar tudo aqui só para não confundir. E aqui eu estou com o módulo da aba agora. Então pode vir, clicar em Worksheet e a primeira que já vem aqui, ó, é Selection Change, que também eu creio que é a mais utilizada. Mas aqui eu tenho várias situações também. Table Update é uma legal, Pivot Table, tem bastante coisa aqui legal. Tá, show de bola. Então vamos mostrar primeiro como é que funciona a Activate. Activate. Então, quando esta aqui ó, for ativada, aqui ó, é a aba, tá? Tem que cuidar que tem Activate do arquivo, que é isso aqui, que é entrar aqui no arquivo, mas também tem o Activate da sheet, né, da worksheet. Então, da aba em si, né? Então, essas duas coisas, elas se confundem facilmente, tá? Por quê? Porque não tem como tu ativar o arquivo sem ativar uma aba também ao mesmo tempo. Então, quando você ativa uma aba, você também ativa o arquivo e vice-versa. Só que acontece que tu pode escolher qual das três que tu quer aqui, ó, nesse caso que tem três, o que pode acontecer. Então, vamos botar aqui, ó, por exemplo, na Worksheet Activate, botar Debug Print e colocar acionada, por exemplo. Ó, quando ela foi ativada, na verdade, né? Ativada. Então, digamos que quando esta aba rascunho for ativada, ele vai dar um debug print aqui. Então, vamos dar uma olhada. Ó, eu vou clicar aqui, eu vou reduzir um pouquinho. Ó, vou clicar aqui ó, e voltar. Olha só que legal. Conforme tu vai ativando, ela também já dá um gatilho. Então, a gente tem um gatilho aqui, ó, que é muito simples, muito leve, muito rápido. Ó, vou colocar em outra também. Eu vou colocar na DB. Ó, então, eu vou copiar o mesmo código que eu tenho aqui, ó, no módulo da planilha 2 aqui, ó, da rascunho, ó, tem a rascunho e tem a DB. São duas aqui, ó. Eu vou copiar o que eu tenho aqui na rascunho, vou colar aqui na DB e eu vou colocar DB ativada e na outra eu vou colocar rascunho ativado daí. E conforme eu ir trocando, ele vai vir e dando gatilho ali. Ó, conforme tu vai escolhendo uma ou outra, ele vai dando gatilho de função. E aqui a gente pode colocar inúmeras funções. Por exemplo, aquela lá de escrever num lugar, escrever no outro. Isso ali tudo a gente pode colocar gatilhos, né? Inclusive gatilho de Python só de trocar a aba. Isso aqui é muito interessante, muito poderoso. Mas a cereja do bolo dos eventos da worksheet com certeza é a Selection Change. E eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a questão. Bom, na verdade, acabei de me veio um insight aqui que eu lembrei que tem uma coisa que é muito interessante, que eu creio que vai fazer bastante diferença, então por isso só vou dar um passo para trás aqui, porque eu acabou me dando um gatilho aqui e lembrei de uma coisa. Vou criar aqui uma nova função, só que eu vou criar um novo módulo limpo aqui, ó, não tem nada, é um módulo customizado novo, e eu vou falar um pouco da ActiveCell, porque a gente falou, vou colocar aqui, ó, função ActiveCell. Função Active, só tá show aqui. Bom, a gente falou de Active Workbook,
que é workbook, que eu falei que é bem utilizado. Tem o Active Worksheet, que eu não gosto, mas faz parte aqui do material também, né? Eu acho que direto assim não dá pra fazer, mas enfim, isso aqui nem é relevante. Mas então a gente não falou de uma que é o Active Cell. Então as que eu mais uso ainda é Active Workbook, ou seja, planilha ativa. O arquivo atual também, né? Não, na verdade eu prefiro usar o termo arquivo, para a pessoa ficar bem ciente do que eu estou falando. Arquivo ativo. Porque às vezes planilha confunde com aba, mas arquivo não tem confusão, né? Então aqui é o arquivo ativo, só que o que eu quero agora é o Active Cell. Isso aqui, ó, é a cereja do bolo do workbook, do Worksheet Selection Change. Bom, como que funciona essa questão? O Active Workbook, Active Cell, ele quer dizer a célula ativa. Então, por exemplo, já vou botar um debug print aqui. Active Cell. Aqui, ó, ele não vai fazer nada, porque Active Cell por si só, ele não tem nenhum print, eu acho. Deixa eu até executar aqui só para ver. Vou clicar aqui em cima e executar. Na verdade, ele naturalmente ele pega o valor, mas tudo bem. Bom, o que acontece? Eu posso pegar, vou fazer várias declarações aqui agora. Eu vou colocar valor atual as string. Vou colocar linha atual as integer. Eu vou colocar coluna atual, que aqui eu não tenho certeza se ele retorna integer ou não, mas eu acho que é integer sim. Integer. Bom, então digamos que eu pego o valor atual. Aqui, ó, por coincidência, o Active Cell ele naturalmente traz o valor, mas é melhor sempre definir bem forçado, ali, bem determinado, né? Então vou colocar assim, ó, valor atual é igual a Active Cell .value. Então aqui ó, é o valor da célula atual. Então vamos dar debug print agora. Ele é para dar o mesmo resultado. Ó, date direct igual. Só que daí tem outra que eu quero a linha atual. Eu quero saber em qual linha que o usuário está com o mouse em cima, está com o cursor em cima. Então eu posso colocar assim, ó, linha atual igual a active cell.row. Eu estou na dúvida se eu tenho que colocar range antes. Deixa eu só dar um debug print no linha atual. Ó, agora eu vou dar um debug print na linha atual. Ah, não precisa. É só row direto. Ó, ele deu linha 2 aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, ele tem que dar linha 12. Ó, deu linha 12 aqui embaixo agora. Ó, linha 12. E agora tem a coluna atual também. Active cell.column. E vamos pedir para ele printar a coluna atual. Beleza? Então aqui, ó, vamos dar um salvar, vamos dar um executar. Ó, coluna atual ele deu 2, ou seja, ele trouxe como número inteiro, né? Então vou colocar aqui, ó, na J, ele vai dar um número aí, não sei, número 10. Então ele vem e ele retorna agora qual que é a coluna atual. Então eu tenho o valor atual, a linha atual e a coluna atual. Por que que isso aqui, ó, tem relação com a questão do Worksheet Selection Change? Agora eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui, ó, na rascunho e vou colocar aqui dentro da Worksheet Selection Change, ou seja, eu não preciso mais clicar para executar. Só o fato de clicar em outro lugar, ele já vai dar o gatilho. Vou dar um colar aqui e aqui eu vou dar debug print valor atual, vírgula, linha atual, vírgula, coluna atual. Ok. Salvar. Ó, agora só de eu clicar... Não, tô errado. Aqui, ó. Ó, agora sim. Deixa eu apagar tudo antes. Ó, agora só de eu clicar, ele tá vindo e ele tá mostrando aqui embaixo. Vocês estão percebendo aqui, ó. Vou escrever alguma coisa, ó. Vou botar Dante. Colocar Derete. Colocar João. Vou colocar Mateus. Ó, conforme eu vou clicando ali, ó, ele vai dando print aqui embaixo. Vocês podem ver ali embaixo, nesse campo aqui que eu estou me referindo. Então, neste campo aqui, ó, ele vai mostrando pra gente qual que é o valor que o usuário tá com o cursor em cima, ó, se não tem nada. Ó, ele vai mostrando aqui, ó, vai reduzindo as colunas e aqui ele vai botando as células. E como vocês podem perceber, ó, quando eu coloco aqui em cima de um valor, ele vem e mostra o nome da pessoa que eu tô em cima. Então, olha só que legal, porque se eu tenho isso, se eu posso fazer isso, eu posso fazer lógica aqui dentro. E aqui que vem a questão, porque eu posso disparar uma função a depender do que eu tenho aqui dentro, tá? Então, por exemplo, se eu estiver na posição tal, ele pode ter uma lógica diferente.
E eu já vou aproveitar para explicar um pouco do if-else aqui dentro, do if statement, né? No caso da questão de tipo, quando alguma coisa for verdadeira, aconteça tal coisa. Então, por exemplo, como é que funciona o if statement? Por exemplo, agora eu vou voltar para aquela outra ali. Vou tirar esse debug print aqui por enquanto e vou falar assim, ó, se 10 é menor do que 20, então end if. Ou seja, eu fiz uma pergunta. Todo if, ele é uma pergunta. Tanto o while quanto o if, eles são perguntas, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho e abrir aquele módulo aqui. Ó, vamos ali no while loop. Ó, aqui, ó, é uma pergunta. I é menor do que 11? Se for verdade, dá mais uma rodada no loop. E a mesma coisa que a gente vai fazer aqui agora, no caso desse if-else aqui. Então, eu fiz uma pergunta. Se o 10 for menor do que 20, todo mundo sabe que é verdade, ele vai vir e acionar alguma coisa aqui dentro. Vou vir e vou falar para ele botar debug print entrou aqui, por exemplo. E vou vir e vou executar, e olha só, ele veio e retornou, entrou aqui. Se eu colocar agora que o 10 é menor do que 3, ou seja, é falso, né? Ele não vai mais funcionar. Ele não vai mostrar mais o debug print. Interessante, né? Então, dessa forma, o if-else é o mais... E o else é outra situação, né? Porque a gente... Aqui é uma situação que ele só vai fazer alguma coisa se for verdadeiro. Mas eu posso colocar, se for verdadeiro, faça alguma coisa, se for falso, faça outra. Então, eu posso vir e colocar assim, ó, else, e eu vou colocar assim, ó, é falso. Então, dessa forma aqui, ó, eu vou vir e vou clicar aqui, ó, ele vai falar, é falso. Se eu colocar agora que 10 é menor do que 30, ele veio, deu o entrou aqui. Então, aqui dentro é o escopo do verdadeiro. E aqui embaixo é o escopo do falso. Então, dessa forma. Vale também para letras também, por exemplo, vou botar assim, ó, para a pergunta. As string, e eu posso dizer que a pergunta agora é igual a XYZ. E eu pergunto se o para pergunta é igual a Dante. Ou seja, é falso, né? Porque se eu definir que a pergunta é XYZ e eu digo que a pergunta agora é se é igual a Dante, ele vai dizer que é falso. E olha só ali embaixo, ele veio e deu é falso ali embaixo. Se agora eu mudar para Dante a pergunta, ele também vai dar, agora, quer dizer, o contrário, né? Ele vai dar verdadeiro. Porque agora a pergunta é Dante e ele vai falar para a pergunta igual a Dante. Então, dessa forma aqui, eu consigo fazer o if-else. Vou deixar um pouco para vocês digerirem essa questão do if-else para depois concatenar o selection change junto com o if-else, beleza? Espero que estejam gostando. Qualquer dúvida é só entrar em contato, qualquer solicitação, qualquer demanda, qualquer trabalho, é só entrar em contato, beleza? Até a próxima aula. Valeu!